Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, realmente tá ficando muito, agora é muito, não é brincadeira, difícil de falar de alguns assuntos. Ideologia de gênero, você vê várias pessoas aqui pela internet dizer que é amante da moral, dos bons costumes, conservador, cristão, mas você não vê mais nenhum tocar em seus canais. Quanto maior o canal, mais difícil de ver esse tema, a não ser que seja para elogiar, para compactuar. Você não vê nenhum falar desse assunto. Virou um tabu. Nós sabíamos que isso iria acontecer, né? Desde que equipararam a crime de racismo. Mas eu sempre tive esperança das pessoas terem coragem para falar dos assuntos e darem a sua opinião. Não é ofender ninguém, porque essa nunca foi a nossa intenção. Mas é deixar claro que nós não queremos esse tipo de ideologia ensinada em escolas públicas para os nossos filhos. Eu, por exemplo, eu posso pagar uma escola para o meu filho. Meu filho não estuda em rede pública. Mas ser cristão é se preocupar também com os demais. E eu fico muito triste e indignado. Aqui mesmo você vê as pessoas indignadas com essa matéria aqui, ó. STF julgará a ação do PSOL que pretende fomentar ideologia de gênero nas escolas. Aqui no site Gospel, né? Gospel Prime, eles vão com mais detalhes em cima e eles dizem o seguinte aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal julgou nesta quinta-feira, dia 7, né, uma atribuição de cumprimento de preceito fundamental que pode liberar a implementação da ideologia de gênero nas escolas públicas. Ou seja, caso isso aqui vá para frente, e eu não vou dar muitos detalhes, as escolas vão ter que ensinar, vão ter que falar sobre isso, mesmo que o professor não esteja de acordo. Então o meu vídeo basicamente falava disso e o YouTube aqui bloqueou. Eu tô sendo muito corajoso e de novo, pela terceira vez, eu fiz outra versão aqui e aconteceu a mesma coisa. A adequação para publicidade está em análise. Este vídeo está sendo analisado para determinar se ele é adequado para a maioria dos anunciantes. E não vai passar. Eu já conheço isso aqui, até porque vídeos antigos que eu já fiz, eles simplesmente não passam. É uma ditadura da informação. Embora eles neguem, quando você pergunta, olha, mas tem assuntos aqui que são proibidos? Não, você pode falar. Aí você diz, tá, mas não existe a lista negra, nada dessas coisas. Não, não existe isso. Aí quando você vai ver, né, as propagandas agora durante a eleição, o próprio YouTube espalhou nos 4 cantos do mundo, o tempo todo, principalmente durante os debates, né, a presidência, que eles limitam sim conteúdos considerados duvidosos. As pessoas escutam isso e passa. Mas não tem noção de quanto isso é perigoso. Uma plataforma que faz um serviço público, sim, ela não oferece um produto dela mesma. São pessoas que vêm aqui, produzem o conteúdo e ela distribui esse conteúdo. As regras têm que ser justas para que, independente do que ela goste ou não, se não é crime, tem que permitir que as chances sejam iguais para cada um. Mas não é assim. Hoje em dia as pessoas que dão opiniões que o sistema quer ouvir, por exemplo, você sabe aquela treta que está acontecendo lá naqueles 2 países, só existe uma narrativa liberada. Os próprios canais, né, que tinha ligação, pessoas que estavam lá nesses países, estavam mostrando outros pontos de vista, outros motivos, essas pessoas já foram deletadas. Todas as páginas delas removidas, canais e etc, etc. Só existe uma narrativa. Esse é o herói, esse é o vilão. Se você vai dizer que o vilão é vilão, esse que nós estamos dizendo que é o vilão, então você pode falar do assunto. Se você vai contradizer qualquer coisa que os nossos jornalistas das grandes mídias estão aqui dizendo, então você está fora. É simples assim. Por isso mesmo é que a gente não fez mais nenhuma tradução, a gente não falou mais do assunto porque não pode. E esse aqui é outro que causa grande indignação, não com as pessoas que são os nossos irmãos, que têm uma escolha diferente da nossa e merecem ser respeitados. E eles mesmos não concordam de ensinar isso a criança nenhuma. Se a criança, depois que crescer, tiver um desejo, a mulher tiver desejo por outra mulher, quiser se juntar com outra mulher, o homem que quer se juntar com outro homem, que assim o façam, depois de adultos, e que sejam respeitados sempre, pela qualquer que seja a sua decisão. Agora, durante a formação, enquanto a pessoa está ali se formando, se entendendo por gente, como a gente fala, né? Os mais velhos falam assim, eu estou me entendendo por gente, você está se entendendo por gente, né? Nesse processo de crescimento nosso, a escola tem que se preocupar em dar
educação sobre matemática, português, estudos sociais, história, física. Todas essas matérias que a gente quer e manda os nossos filhos para lá para aprenderem. Essa coisa de intimidade, uma criança com 3, 4, 5 anos não está nem pensando nisso, mas os caras já querem incentivar, é isso que eles querem fazer. Contrariando as próprias pessoas que têm as suas escolhas diferentes, repito, que tem o nosso apoio aqui, que são nossos irmãos, e que nunca desejaram isso para filho de ninguém. Eles só querem simplesmente ser respeitados, só isso. Igualdade, mais nada. Então vem pessoas que nem mesmo às vezes compactuam das mesmas escolhas, mas fazem disso uma carreira. E aí, como sabe que não conseguem ganhar no debate democraticamente, porque como é que uma coisa democrática é feita? Por exemplo, se o PSOL, né, que é o PSOL, isso aqui é coisa do PSOL, sempre é da esquerda. Se eles querem, né, que a ideologia de gênero seja ensinada nas escolas, não tem problema. Faz uma PEC, né, pedido de emenda constitucional, coloca isso em votação. Se a maioria aprovar, tudo bem, a gente respeita. Que seja ensinado daqui pra frente. Se a maioria não aceita, não é aprovado no parlamento, então dá-se o assunto por encerrado. Mas não. Sabendo que tem o STF, eles vão lá, procuram o STF e conseguem aprovar. Como já fizeram em vários outros assuntos, o STF já saiu da sua jurisdição há muito tempo. Eu não estou criticando a instituição, mas eu estou criticando, sim, e isso sim, a atual composição desses ministros. A maioria que colocou ali foi quem? Justamente a esquerda. E o Bolsonaro, quando teve chance de indicar alguém que pudesse fazer alguma diferença, algum contrapeso, não fez, porque é mais um que se vendeu há muito tempo, desde a época da eleição. Então, meus irmãos, é triste que eu nem possa dar detalhes aqui, né, do porquê aconteceu, como está acontecendo. Você vê que a própria mídia também evita esse assunto. Enquanto as pessoas estão lá de fecha quartel, vai para a porta de quartel e recebe chuva e etc, etc, as coisas estão rolando. As coisas que realmente vão fazer a diferença. É triste você pegar aqui um canal, né, que você se inscreveu porque você quis, né, porque você compactua com muito do que a gente fala aqui, e eu não posso simplesmente ler uma matéria, tirar o nosso raciocínio em cima da matéria, não de coisas da nossa mente, porque a plataforma não permite, classifica logo como você está vendo aqui, né? Não é adequado. Aí a pessoa diz, não, Davi, mas não dá para soltar assim. Não dá, irmãos. Porque se você insiste em soltar o vídeo assim, acaba que todos os outros vídeos acabam perdendo alcance. Essa é uma verdade, eles dizem que não, mas isso a gente sente nas views. Sem contar outros problemas como o cancelamento da própria parceria que eles podem fazer a qualquer momento. Cada vez mais as regras ficam mais genéricas, deixando a mercê dos analistas, da equipe deles mesmo, dizer o que é que está na regra e o que é que não está. É aberto. É o Estado, literalmente, família, sendo engolido. Aquele livro de Adriano Benayon, Globalização versus Desenvolvimento, é um livro dificílimo de você achar. Porque aquele livro ele faz uma análise das principais potências do mundo, pelo menos dos últimos 200 anos, e eles fazem a conta ali, né? Fazem uma corrida na história mostrando como conseguiram ser potência e por que deixaram de ser. E eu posso resumir esse livro de Adriano Benayon como os países que se endividaram deixaram de ser potência, e aqueles que conservaram o seu próprio empresário, as suas indústrias nacionais e expandiram, se tornaram potência. Em outras palavras, meus irmãos, o Brasil nunca esteve tão perdido, nunca esteve devendo tanto como agora. E se você deve, você perde o quê? Você perde a sua capacidade de decidir o seu próprio destino. E é isso que a gente está vendo agora. Esses grandes grupos financeiros vêm, dizem, olha, é assim, ou faz desse jeito, ou eu tô fora. O país endividado e dependendo de investimentos de fora, e sempre quem vem de fora vem para levar e não para trazer. É isso que o livro mostra. É um livro difícil de encontrar, caro quando você encontra. Justamente por quê? Porque não é para você ter acesso a esse tipo de coisa.
É para você viver iludido entre esquerdas e direitas, que basta ver as decisões que os dois tomam, como eles votam juntos, para saber que é basicamente quase a mesma coisa. Um assunto desse, né, que aqui uma lei foi criada, se eu não me engano, em Santa Catarina, eu não lembro bem aqui, família, eu também não quero dar detalhes, mas depois vocês procurem aí, é só digitar esses títulos aí, dar uma procurada, e você vai ver que criou-se lei para proteger, né, as crianças desse tipo de ensinamento. E aí o STF vem e quebra a lei que o parlamento aprova. Passa por cima, literalmente, família. Os caras estão sem freio. E para resolver isso aqui era simples, era só uma CPI em cima. Vamos ver se esse pessoal tá fazendo o que faz porque realmente pensa assim, ou se tem alguma coisa a mais aí. E é por isso mesmo que eu não perdoo o Bolsonaro, família. Essa é mais uma na conta dele. Faltou uma assinatura, eu já disse pra vocês aqui, já mostrei o próprio filho dele falando. Uma assinatura. Se tivesse feito aquela CPI e que se pagasse quem devesse, aqueles que não devem nada, que voltasse para suas funções. Mas o que devesse, se tivesse pagado, o Brasil teria melhorado 50%. Então é muito triste isso que está acontecendo. É mais triste ainda também ver a covardia de muitos que poderiam também estar falando desses temas, procurar maneiras de fazer. Essa é a terceira vez que eu estou tentando fazer esse vídeo, espero que passe, né? Se você está vendo é porque passou. Então, meus irmãos, eu peço que você compartilhe e mostre para mais pessoas, porque não é fácil fazer esse tipo de vídeo. Cada vez mais difícil. Um abraço, fiquem com Deus e fui.